Êxodo 27, nós faremos a leitura de todo o capítulo, são 21 versículos. Êxodo 27. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos quatro cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e do outro lado, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Um côvado é 45 centímetros. Então, aproximadamente aí 45 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado do norte, ao comprimento, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos e as colunas e as suas vergas serão de prata. Da largura do átrio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento, 50 de largura por toda a banda, e 5 de alto. As suas cortinas serão de linho retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente.
a tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas peregrinações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, sê conosco e dá-nos Tua graça, iluminando-nos o entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e o texto que acabamos de ler. Também nos instrui, edifica-nos e fala ao nosso coração e seja conosco. Que também minhas fraquezas e pecados não sejam impedimentos nesse instante, pois o nosso desejo tão somente é sermos edificados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos Tua graça, também acalmando os nossos filhos e fazendo-os também pelo Teu Espírito, compreendendo a Escritura, aprendendo a Escritura, amando também o Senhor da forma que lhes é própria. Em nome de Cristo é que nós te suplicamos. Amém. Você já se perguntou quem te recebe quando você vem cultuar a Deus? Quem é que está na porta da igreja para receber você quando você vem para o culto? Eu creio que essa é uma pergunta extremamente interessante, porque é disso que o texto trata. O texto trata exatamente daquele objeto que o Senhor Deus colocou à porta da entrada do pátio ou do átrio do tabernáculo. É como se fosse o anfitrião que agora está ali para receber aqueles que começam a entrar ou a chegar até aquele lugar. É interessante pensarmos nisso, porque isso nos levará a pensar sobre por que Deus escolheu colocar o altar do holocausto, ou o altar das ofertas queimadas, à entrada do tabernáculo, à porta do tabernáculo. Para responder essa pergunta, nós vamos examinar o texto, fazendo como fizemos no domingo passado. Eu vou falar sobre a descrição do texto, do que foi feito aqui, o que isso significou no passado e o que significa para nós, ou aplicando essas verdades às nossas vidas. O altar das ofertas queimadas era o que estava à porta da tenda da congregação, à porta do átrio, do pátio. Um objeto enorme, medindo 2 metros e 20 centímetros mais ou menos. Ele era quadrado, mais ou menos 1,35 m de altura, feito de bronze. Aquele objeto enorme, com 4 chifres nas suas pontas, implicando poder. Era exatamente aquele objeto que os adoradores encontravam quando entravam na igreja. Esse era o altar do holocausto. Feito de madeira de acácia, coberto completamente de bronze, era oco. A sua grelha, numa forma de rede, descia até a metade do altar. Os seus utensílios, todos eles também de bronze, tanto as pás como as bacias em que se colhia o sangue para a aspersão, bem como também os objetos que retiravam as cinzas quando o altar era movido de lugar. O altar, então, ficava do lado de fora da tenda da congregação, mas dentro do pátio, dentro do átrio. Ficava exatamente à entrada do pátio e de todo o tabernáculo, por assim dizer. Um detalhe interessante é que o altar era feito de bronze, contrastando com todos os utensílios de ouro que estavam dentro do tabernáculo. Então isso nos ensina que quanto mais próximo de Deus, então usava-se o ouro para representar então o céu, a glória por vir. Quanto mais distante de Deus, usava-se o bronze, o metal mais simples, de menor valor, apontando então ainda para a existência terrena
ou para o ambiente terreno em que se encontrava. Então havia esse contraste dentro da própria tenda da congregação e do seu pátio, apresentado então por meio do altar. O pátio, ou o átrio, como está na sua Bíblia, ele mostrava então que a tenda da congregação estava cercada, estava separada de todo o restante do povo de Israel, exatamente também implicando que o povo estava separado de todas as demais nações, daí a exigência de um viver santo. O pátio era um pátio externo, medindo aproximadamente 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura. Um detalhe interessante do átrio é que a entrada só tinha uma única entrada, feita exatamente por cortinas. Eram 3 de um lado, 3 de outro, as cortinas de menor tamanho, e uma única cortina enorme, medindo 9 metros de comprimento. Essa cortina é retratada no final da descrição como sendo uma obra de bordador, ou seja, a cortina também foi feita da mesma maneira que as cortinas internas do tabernáculo foram feitas, com linho trançado, com fios de tecido azul, fios de tecido vermelho e de tecido roxo. Então era a mesma cortina interna do tabernáculo, também agora estava na porta do pátio ou do átrio da casa do Senhor. Ela era então presa dessa forma, afastando-se para as laterais, mas quando soltas, fechando o átrio, então era a mesma cor, o mesmo tecido das cortinas de dentro do tabernáculo. Isso mostra uma conexão entre a porta e o próprio tabernáculo. Assim como o tabernáculo com aquelas cores apontavam para a presença e para a glória de Deus, da mesma forma a entrada também possuía esse caráter. A pessoa estava entrando na casa daquele que era o rei, e a sua casa então também tinha na sua porta algo semelhante às paredes internas do seu palácio, e da sala do trono. Então, em linhas gerais, essa é a descrição tanto do pátio como do altar das ofertas queimadas ou altar do holocausto. O que isso significou para eles e para nós? O que isso significou para eles? Em primeiro lugar, isso mostra que o tabernáculo ele tinha 3 seções: o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o pátio externo. Isso significa que havia 3 tipos de adoradores. Havia o mediador, representado pelo o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, e o povo poderia entrar no átrio, no pátio, mas não poderiam passar dali. Então, essa questão dessa separação, ela é apontada na própria confecção do tabernáculo como um todo. Ao mesmo tempo, isso está expressando aquilo que nós já vimos no capítulo 24 do livro do Êxodo. Nós vimos que houve uma refeição com o Senhor por parte dos sacerdotes, mas depois Moisés sobe ao templo sozinho, ou sobe ao monte sozinho, melhor dizendo. Aqueles sacerdotes ficam numa certa altura e o povo está lá ao pé do monte, implicando então 3 tipos de adoradores. Os irmãos vão entender melhor isso mais adiante. Bom, a ideia de ter 3 tipos de adoradores, representados então pelo sumo sacerdote que entrava no santo lugar uma vez por ano, pelos sacerdotes que entravam no Santo dos Santos todos os dias e também no pátio, e pelo povo que estava no pátio externo. Isso implica então um acesso limitado à presença de Deus. Tudo isso era para mostrar uma limitação do relacionamento que havia. Deus está ensinando o seu povo que Ele está resgatando, Ele está trazendo de volta aquilo que foi perdido no Éden, mas há ainda um processo para que isso seja completamente
restabelecido. Nessa estrutura, então, do tabernáculo, tripartite, não é? Aonde somente o mediador entrava uma vez por ano e os sacerdotes continuamente no santo lugar e o povo ficava no átrio. Isso vai implicar ou vai ensinar sobre o lugar dos gentios. Os gentios, por exemplo, eles não entravam no pátio da igreja, no átrio externo. Só para os irmãos entenderem melhor o que eu quero dizer. Quando alguém tocava no morto, ele era declarado impuro cerimonialmente. O que isso significava? Que ele não podia entrar na igreja, ou seja, ele não podia entrar no pátio. Até o final do dia, ele tinha que esperar até das 5 horas da tarde, que era o declinar do dia, tomar banho, lavar a sua roupa, e então ele seria declarado puro cerimonialmente. Então ele poderia entrar de novo na igreja e levar a sua oferta. Com isso, o Senhor está ensinando acerca da sua santidade e de que ainda há pecado presente no povo. Deus estava no meio do povo, Deus habitava por meio do seu tabernáculo no meio do povo, mas isso não significava que o povo estava completamente limpo. Então, isso mostrava a necessidade de santificação, porque o pecado ainda residia no povo. No caso dos gentios, os gentios só receberiam permissão para entrar no pátio quando eles se tornavam judeus, ou seja, quando os homens eram circuncidados, quando eles de fato passassem a pertencer ao povo. Então isso lhes dava o direito de se tornarem ou de adentrarem à presença de Deus. Enquanto isso não fosse feito, eles não podiam entrar no pátio, eles não podiam ir à igreja. Essa é a ideia do texto. Levíticos 17 explica-nos melhor isso, e o capítulo 22 também. Quando Salomão constrói o templo, Salomão construiu dois átrios ou 2 pátios, um interno e um externo. E quando o templo de Herodes foi construído, que é nos dias do Senhor Jesus, haviam 4 pátios. Havia um pátio interno que os sacerdotes tinham acesso. Havia um pátio para os homens, havia um pátio para as mulheres e havia um pátio para os gentios. No pátio em que os gentios se encontravam, este era separado por um muro, para que eles não pudessem tocar em nada. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, datado dos anos 60 depois de Cristo, ele registra então que aquele muro era feito de pedras, com uma inscrição, havia um texto escrito, havia uma inscrição no muro, não é? Dizendo exatamente que era proibido aos gentios passarem dali, sob a pena de morte. Então, tudo isso estava mostrando a questão do acesso limitado ao Senhor. Tudo isso estava mostrando de que Deus estava sim resgatando o seu povo, mas que ainda havia limitações no acesso e na comunhão do Senhor com o seu povo. Então, essa estrutura ensinava esse acesso limitado. Bom, os judeus entenderam a ideia do acesso limitado, e por isso você tem um conjunto de regras estabelecido no livro de Levíticos, que sempre estava envolvendo sacrifícios e mais sacrifícios. Se a pessoa tocasse num morto, se a pessoa tocasse num animal morto, se a pessoa tocasse num animal impuro, tudo aquilo era santificado por meio de um sacrifício. Então, continuamente, eles eram lembrados de sua pecaminosidade e da necessidade contínua de sacrifícios. O pecado lhes fazia separação. Essa é a ideia. O acesso limitado contrastava a santidade de Deus com a pecaminosidade dos homens. Então, o que Deus fez com tudo isso foi criar uma expectativa no coração de todo aquele que verdadeiramente cria em Deus, de que um dia haveria a completa libertação de tudo isso. Um dia haveria a completa libertação do pecado, da necessidade contínua de sacrifícios, porque quando isso acontecesse, então o acesso seria completo ao Senhor. É por esta razão
que quando o anjo, em Mateus capítulo 1, verso 21, quando ele visita José e ele fala do Senhor Jesus Cristo, ele não diz que o Senhor Jesus haveria de vir para resgatar Israel, para tornar Israel uma nação, mas olha o que o anjo anuncia a José. Mateus 1, 21. Então o anjo disse assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus é o grego de Josué. Por quê? Porque ele salvará o seu povo. De quê? Dos pecados deles. Então o anjo estava comunicando que aquela necessidade, aquela coisa enfadonha, aquele negócio contínuo que nunca chegava ao fim, de sacrifícios após sacrifícios, de momento após momento de impureza e tornando a ser puro, chegou ao fim. Por quê? Porque Cristo Jesus estava sendo havia encarnado e haveria de nascer de Maria, e era exatamente por meio dele, do que ele iria fazer, que o acesso seria completo, e esse acesso seria dado exatamente por salvar os homens, ou Israel, tanto o povo daquela época, como todos os que Deus transforma em seus filhos, israelitas espirituais. Ele iria salvá-los dos pecados deles. Agora em Cristo, todos podem ir a Deus, porque Ele de fato nos salvou de nossos pecados. Ele removeu inteiramente aquilo que antes nos impedia, ou que impedia o povo no passado, de ter acesso contínuo com o Senhor. O apóstolo Paulo, pensando sobre isso, e especificamente sobre os gentios, no capítulo 2 de Efésios, no verso de número 14, falando da obra de Cristo, Paulo disse: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então observe que quando Paulo trata sobre a obra de Cristo, Paulo então está ensinando que Cristo é a nossa paz. Mas qual paz? Não é a ausência de problemas, mas é a nossa paz com Deus. Ele é a nossa paz com Deus, e agora por meio dele, aquela parede de inimizade, aquele muro do pátio foi removido, aquelas cortinas foram arrancadas, e agora por meio dele e nele nós temos acesso a Deus, livre acesso a Deus. Falando de judeus e gentios, Paulo também disse que dos dois ele fez um. Lembrem que no Antigo Testamento os judeus não tinham acesso ao Senhor. Os gentios, eles precisavam ser circuncidados para se tornarem judeus e assim para poderem ter acesso a Deus. Paulo diz: essa parede ela foi derribada, essa cortina foi arrancada, ela foi rasgada, e agora de ambos ele fez um único povo. Um povo que goza de paz com Deus, ou seja, um povo que está reconciliado com o Senhor, um povo que pode adorar o Senhor. Aos Romanos, no capítulo 10, no verso 12 e no verso 13, o apóstolo, tratando sobre isso, disse o seguinte: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Gálatas capítulo 3, verso de número 28, falando aos Gálatas, gentios como nós, o apóstolo disse no verso 28, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Então, a ideia bíblica é que em Cristo todos nós somos um, ou seja,
Ele é o sumo sacerdote e todos nós estamos nele, então todos nós temos o livre acesso ao Pai, para podermos de fato adorá-lo, servi-lo, para termos relacionamento e comunhão com Ele. Esta é então a esperança da vida por vir. Desta forma então, o acesso era limitado, apontando para aquele que faria o perfeito sacrifício, para aquele que eliminaria todos os sacrifícios, derribaria a parede da separação e agora então abriria ou constituiria acesso imediato ao Pai, de forma que agora os homens pudessem se chegar a Deus somente por meio dele e através dele. Mas sobre o altar estava na porta da tenda, aliás, na porta do átrio. Ele era o porteiro da igreja, digamos assim. Era o anfitrião que recepcionava os adoradores. Um detalhe interessante acerca do altar, e isso foi o que significou no passado, é que só existia uma forma de se obter acesso a Deus. Só havia uma forma de se relacionar com Deus. Só havia uma porta para Deus. E nesta porta estava então o altar. O altar estava ali, continuamente, incessante, tragando todos os animais que eram colocados sobre ele. Todos os animais eram consumidos pelo seu fogo. Ali estava então o altar. Não havia outra forma. Ninguém poderia se chegar a Deus sem antes oferecer primeiro a sua oferta queimada, a sua oferta pelo pecado. Ali então estava o anfitrião, anunciando a justiça de Deus, a pecaminosidade do adorador, mostrando ao adorador que sem um mediador, sem um substituto, ele não poderia passar daquele lugar. O altar era incansável, consumindo todos os pecadores, simbolicamente representados pelos animais. Ele era então o anfitrião. Quando você compreende essa verdade, você consegue ler, por exemplo, o Salmo 65, verso 3, e agora você entende o porquê do salmista expressar grande admiração no fato de alguém estar na igreja ou ter acesso a Deus. Salmo de número 65, verso de número 3, o texto diz: por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Verdades como essa só podem ser entendidas quando se compreende como Deus se relacionava com o seu povo no Antigo Testamento. Os homens e as mulheres, as crianças, iam ao templo para adorar o Senhor. Quem lhes recepcionava? Não eram sacerdotes, era o altar, com fogo, com chamas inflamadas. Para entrar no pátio, para adentrar a igreja, era necessário a oferta. Era necessário que o animal que substituía o pecador fosse consumido. E aquele momento era um momento extremamente simbólico, mas era o evangelho anunciado. Era imposto as mãos sobre a cabeça do animal. Ele era imediatamente esfolado vivo, ele era degolado, ou seja, cortavam o pescoço na frente de todos. O sangue era recolhido, aspergido sobre o altar, sobre o adorador. O animal então era espedaçado na frente de todos. As partes que deveriam ser queimadas eram lançadas dentro daquela fornalha incandescente, insaciável. E quando a fumaça subia da carne sendo devorada pelo fogo,
então o adorador era declarado apto para se relacionar com Deus, apto para adorar a Deus. Aquilo que era talvez um odor horrível para os homens, da carne sendo queimada, era agradável ao Senhor, porque o pecador estava sendo morto por causa de seus pecados. Mas isso era simbólico. O pecador, na verdade, estava sendo salvo por meio de um substituto, aquele animal. É por essa razão que o salmista declara então: é maravilhoso poder estar na casa de Deus, é inigualável adentrar a igreja, adentrar ao pátio, é incrível poder residir no pátio da casa do Senhor. É sem descrição poder dizer que Deus me escolheu para me salvar e para me remir. No Salmo 84, no verso de número 2, o salmista diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios, pelos pátios da casa de Deus. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aquilo era um momento inigualável. Um crente, ele adentrava a igreja quando o seu pecado era expiado, quando o seu Redentor era consumido pelo fogo, o sangue escorrendo pelas paredes do altar, manchando suas vestes, era o sinal da sua aceitação, da sua salvação. Ele estava então em paz, como disse Paulo, reconciliado com Deus. Ele então agora podia tributar louvores ao Senhor. No verso de número 10 do Salmo 84, o salmista declara: pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Era desejável, era um momento ansiado por todos os crentes, o poder chegar à casa de Deus. Era mais desejável estar à porta da tenda, não é? Ou do átrio, do pátio, do que estar em sua própria tenda, em sua própria casa. No Salmo de número 100, no verso de número 4, nos é dito então: entrai pelas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Quando alguém entrava na igreja, quando alguém vislumbrava aquela mobília enorme, medindo 2 metros quadrados, não é? Por 1,5 praticamente de altura, com as chamas saindo de dentro dele, quando ele passava daquele momento, ainda que não fosse muito adiante, mas quando ele via o seu substituto sendo consumido, sua alma era engrandecida pelas bênçãos de Deus, o seu pecado era expiado, a sua inimizade com Deus era desfeita, havia paz em seu coração, porque ele estava em paz com o Senhor. A parede do pecado, da inimizade, fora derribada. Era isso que significava o altar, a porta do átrio ou do pátio da casa de Deus. Certamente, momento extremamente incrível poder entrar no átrio, né? Passar por aquilo, ver o animal sendo consumido, era de fato algo incrível. O coração descansava por saber que estava sendo justificado, havia paz entre Deus e o adorador naquele momento. O que tudo isso significa para nós hoje? Bom, algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que isso nos ensina sobre a nossa adoração hoje, como adoramos o Senhor hoje. Então, isso nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus. E esse é um tópico do qual nós devemos nos dedicar, porque parece-nos que a igreja nasceu ontem, não é?
e parece-nos que tudo isso não tem nada a ver conosco e que nós estamos em Cristo, então tudo é festa. E de fato é, mas nós não podemos esquecer sobre o que veio antes de Cristo, como era antes de Cristo, para que saibamos viver agora esse pós com Cristo. Então isso nos ensina sobre como devemos adorar e nos relacionar com o Senhor. Bom, muitos crentes, eles compreendem de forma equivocada a adoração ao Senhor. E o equívoco deles começa quando eles querem Deus, querem conhecer Deus. Mas quando eles, na verdade, estão buscando algo, não buscando o Senhor. A adoração no Velho Testamento, e essa é a adoração bíblica, ela é verdadeira quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, e não quando buscamos algo do Senhor. Muitos têm um interesse naquilo que Deus pode lhes dar, mas não se interessam pelo Senhor. Isso é um equívoco mortal, porque enquanto nós não buscarmos o Senhor em primeiro lugar, nós não teremos o pecado, a parede da inimizade removida. Enquanto buscarmos algo do Senhor, nós nunca alcançaremos isso, porque a parede do pecado continua erguida, erigida. Por isso, se você vem à igreja para buscar algo do Senhor, em primeiro lugar, você está vindo errado para o culto. Você tem que vir buscar primeiramente o Senhor. Você precisa lembrar que você ainda é um pecador. Mesmo salvo, ainda é um pecador. Mesmo que justificado, ainda transgride a lei. Então você não pode vir à igreja para buscar algo do Senhor em primeiro lugar, mas você tem que vir buscar o Senhor em primeiro lugar. Você precisa lembrar que Deus é santo, santo, santo. E você é pecador, pecador, pecador. Portanto, ainda há uma separação. E essa separação ela é removida quando eu venho adorar o Senhor de forma correta, porque aí eu estou vindo adorar o Senhor em Cristo Jesus. Mas quando eu venho buscar algo de Deus, eu não venho em Cristo, eu venho em mim mesmo. Os crentes precisam dispor-se a adorar o Senhor, e a adoração começa em preferir o Senhor, em buscar o Senhor, em querer o Senhor. Quando isso de fato acontece, a parede da inimizade é completamente desfeita. Lembre-se, eu estou falando de uma parede de inimizade no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor agora. A parede da separação no que diz respeito à salvação, isso já foi destruído. Estamos falando de relacionamento, momento do culto. Então, quando nós buscamos o Senhor, então o problema do nosso pecado é resolvido. Quando nós buscamos o Senhor, o problema do nosso pecado é completamente resolvido. Mas quando nós buscamos algo do Senhor em primeiro lugar e não o Senhor, então esse problema não é resolvido. Esse problema não é resolvido. Ele ainda persiste. Ele ainda se mantém. É por isso que muitos crentes podem cultuar externamente ao Senhor, mas não o cultuam em suas almas. É por isso que muitos crentes podem estar na igreja de Deus, mas não com o Deus daquela igreja. Porque eles podem buscar algo de Deus, mas não buscam em primeiro lugar o próprio Deus. Foi por esta razão que quando Paulo, falando sobre a bênção da justificação em Romanos 5:1, ele começa dizendo: justificados, pois, com Deus, o que é que nós temos? Paz. Mas essa não é a paz de coração, mas essa é a paz de que eu agora posso adorar o Senhor livremente. Porque o empecilho, a parede do pecado fora removida. Então o meu acesso a Deus não é mais limitado ou impedido, mas é um acesso agora contínuo e pleno. Eu posso adorar o Senhor. Por isso que quando você vem à igreja para buscar algo de Deus e não Deus, você está preferindo alguma coisa, algum bem-estar nesta terra, ao invés da sua justificação, daquilo que de fato Cristo alcançou para nós na cruz do Calvário. A paz, o relacionamento ilimitado
e completo com o Senhor. Por isso, é importante nos examinarmos. Com que motivo você vem à igreja? O que te traz à igreja? Quais são os motivos que você tem para vir adorar o Senhor? É porque você de fato o ama e entende que Ele é o teu Pai, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Deus? Ou porque Ele é alguém que tem um saco cheio de coisas boas e você vai estender a mão e Ele vai pegar alguma coisa e te dar? Qual é o motivo que te traz à igreja? Hoje, pela bênção que temos em Cristo Jesus, de livre acesso ao Senhor, de cultos ininterruptos, dominicalmente realizados, muitos crentes não querem mais o Senhor em primeiro lugar, mas alguma coisa que possam receber dEle. Por isso eles não conseguem adorá-lo verdadeiramente. Ainda há uma parede entre eles e o Senhor. Em segundo lugar, o tabernáculo foi projetado para revelar isso, acesso limitado. A tenda do encontro era algo extremamente importante para a adoração no Antigo Testamento. Era o lugar onde Deus estava. No pátio, o altar de bronze recepcionava os adoradores. No altar de bronze, o sangue e a morte eram constantemente vislumbrados pelos adoradores. O sangue dos animais, a morte dos animais. No altar de bronze, conforme A.W. Pink, a santidade e a justiça de Deus eram demonstradas. Seu ódio ao pecado e sua justiça ao puni-lo. Portanto, a única maneira de nos aproximarmos de Deus de forma correta é por meio de um sacrifício. De um sacrifício. Posto que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, Hebreus 9, 22. O que isso significa? Significa que a base do seu culto para ser aceito a Deus, para ser aceito por Deus, é por causa do sacrifício de Cristo. O seu culto não será aceito se você fizer tudo bonitinho, mas não for feito em Cristo Jesus. Não há como cultuar, não há como se relacionar, não há como adorar a Deus sem um sacrifício. E este sacrifício já foi feito em nosso favor e para nosso favor. A base do nosso culto e da nossa adoração é o Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nós não adoramos o Senhor. Muitos crentes, quando examinam o culto que prestaram a Deus, examinam exatamente se eles tiveram algum tipo de emoção, o que é importante ter. Mas não são as emoções quem de fato nos ensinam que nós cultuamos a Deus em Cristo Jesus. O que nos ensina que nós cultuamos a Deus em Cristo é a constante lembrança da santidade do Deus que adoramos e a constante lembrança da minha indignidade como adorador. Como adorador. Se você esquecer da santidade de Deus, você se esquecerá também da sua indignidade. E então você não terá necessidade de ter um sacrifício. Não terá necessidade de ter Cristo como seu sacrifício. Nossos filhos, nossas crianças precisam aprender isso, porque eles nascem na igreja e crescem na igreja, e podem se tornar bons homens e boas mulheres, achando que a base do culto deles é o fato deles não serem beberrões, glutões, roubadores, assassinos, promíscuos, ou qualquer coisa que outras pessoas cometeram antes de suas conversões. Eles serão hipócritas, que se enganam. A base do nosso culto é o sacrifício. Ninguém pode adorar o Senhor sem um sacrifício.
O nosso sacrifício é Cristo. A nossa oferta é Cristo. Ele é o nosso mediador. Por isso os nossos filhos precisam aprender que é uma bênção nascer num lar cristão, porque muitas coisas erradas são impedidas de serem feitas. Mas Deus não vai receber o culto deles, porque eles são filhos de pais crentes. Deus vai receber o culto deles quando eles cultuarem a Deus em Cristo Jesus. É isso, é o sacrifício deles. Cristo. Nosso culto só tem validade, só é espiritual e só agrada a Deus quando ele é feito em Cristo, o nosso sacrifício. Em terceiro lugar, observem que só havia um tabernáculo em Israel. Um tabernáculo para toda a nação, um altar para toda a nação, um anfitrião para todos os convidados, todos. Uma única chama, apesar de ser contínuo, a lenha, mas era uma única chama para consumir todas as ofertas e todos os holocaustos. Dia e noite, ininterruptamente, o sangue escorria pelo altar. O fogo não cessava. Um único fogo para todo e qualquer adorador. Isso nos ensina que só há um modo de adorar a Deus. Só há uma porta verdadeira que dá para a presença de Deus, para a sua santidade. E essa é em Cristo Jesus. Se você quer inventar meios para agradar a Deus, eu sugiro que você convença Cristo dos seus meios. Se você quer inventar coisas para apresentar a Deus como sendo boas, modernas, eu acho que melhor seria primeiro convencer Cristo. Porque só há uma forma, assim como só havia um único altar. Só há uma forma, assim como só havia uma única chama. Só há uma forma, assim como havia uma única cena, sangue escorrendo pelo altar. Só há uma forma. E essa forma é como Cristo prescreve na sua palavra. É como Cristo prescreve na sua palavra. Ah, pastor, mas hoje modernamente nós podemos fazer tantas coisas, não é? A igreja vai ficar mais relevante no nosso meio se nós colocarmos as crianças para ler um jogral aqui na frente. A igreja pode se tornar inclusiva, se tivermos pessoas adeptas do homossexualismo fazendo parte da liturgia. Isso é lindo, não pode ser lindo. A grande pergunta é: a pessoa que é adorada, ela concorda com isso? Ela escreveu isso na Bíblia para ser adorada? Assim, ela quer isso? Essa é a grande questão. Mas o que é que tem de mais a gente bater palmas no culto? Não tem nada, o problema não são as palmas, o problema é a pessoa que você está batendo palma, ele quer receber as tuas palmas? Essa é a pergunta. Ele quer receber? É só isso. O problema não são as palmas. O problema é, ele quer receber? Tem algum problema em dar glória a Deus? Não. A pergunta é, ele quer receber? É só isso. Então, se perguntarmos a Ele, o que tu queres receber, Senhor? Ele nos dirá, como já nos disse na sua palavra. Ou vocês acham, por exemplo, que as mães de hoje são diferentes das mães de antigamente, que, por exemplo, não correriam o risco de dizer assim: meu Deus, o meu filho com 1 ano de idade já vai ver logo o bicho sendo morto, o sangue descendo pelo animal, colhendo sangue numa bacia, jogando na criança. Você acha que isso não vai trazer nenhum tipo de trauma para a criança? Você acha que nunca nenhuma mãe pensou nisso? Lógico que pensaram. Contudo, elas se submeteram àquilo que Deus escreveu na sua palavra. Elas entenderam, é impossível cultuar a Deus, tanto eu quanto o meu filho, se não for por meio do sacrifício. O
sacrifício apontava a santidade de Deus, o modo como Ele queria ser adorado. Hoje, da mesma forma, nosso sacrifício é Cristo, então nós adoramos por meio dele e da forma como Ele prescreveu para que o adorássemos. Nada além disso, nada além disso. Por fim, Cristo é de fato o nosso sacrifício. Então, você precisa resistir àquela tentação do seu coração de querer fazer alguma coisa para Deus, para agradá-lo, né? Resista a essa tentação. Eu não estou dizendo que nós não devemos obedecer o Senhor, é diferente. Nós o obedecemos para agradá-lo no aspecto da nossa fé, mas não no aspecto de fazer algo para complementar, acrescentar ao sacrifício. Somente por meio do único sacrifício que é Cristo, é que nós adoramos o Senhor. E ou confiamos em Cristo ou desconfiamos dele integralmente. Nós não podemos querer acrescentar coisas à nossa vida para que ela se torne mais aceitável a Deus, porque ela só é aceita na base de um sacrifício, o de Cristo. Tudo o que fazemos pela fé é para demonstrar o nosso amor e nossa gratidão ao Senhor. Ele é o nosso único sacrifício. Ele é também o nosso único altar. Não há como nos relacionarmos fora de Cristo Jesus, o nosso único e perfeito altar. Eu não vou ler os textos, mas os irmãos podem ler. Hebreus capítulo 10, verso 4, Romanos 9, 24 a 26, Hebreus 10, 18 até o verso 23, todos eles mostram Cristo como nosso único altar. É nele que nós cultuamos ao Senhor. E aqui eu concluo fazendo uma pergunta aos irmãos. O altar de bronze era o anfitrião no culto veterotestamentário. Hoje, no culto neotestamentário, nosso altar é Cristo. Você tem de fato prestigiado Cristo no aspecto de desejar estar com Ele? Ou você tem desconsiderado a presença de Cristo, tratando-o como algo ou alguém de um valor questionável? Meu Deus, mas há outra coisa que tenha talvez tão valor quanto Ele. Pense sobre isso. Muitos crentes negligenciam o culto ao Senhor e acham que não há problemas nisso. Veja, negligenciar o culto ao Senhor é simplesmente desconsiderar Cristo como nosso altar, como nosso sacrifício, como aquele que derrubou a parede da inimizade, como o que sofreu a morte no altar de bronze em nosso favor. Muitos crentes tratam o culto ao Senhor como uma coisa de pouco valor. Domingo que vem tem mais. Então, eles podem, por exemplo, prestigiar amanhã, segunda, porque eles têm que trabalhar, e aí tiveram alguma dificuldade no final de semana, então eu preciso estar bem para o meu trabalho, mas não preciso estar bem para o meu culto. Ore a Deus quando isso acontecer, para que Deus compreenda a sua negligência e te perdoe, e para que o Espírito te leve ao arrependimento, porque eu sinceramente não creio que a nossa negligência será tolerada pelo Senhor. Não creio. Assim como Deus não tolerava que animais impuros fossem lançados dentro do seu altar, eu também não creio que Cristo tolere ser considerado algo ou alguém de pouco valor. Eu não creio. Que aprendamos a amar o Senhor, que aprendamos a amar o culto ao Senhor, que aprendamos que não há como nos relacionar com o Senhor, senão por meio de Cristo, e somente por meio dele. Que Deus seja conosco, e desperte temor e tremor em nosso coração.
Amém?